Olá pessoal, mais um episódio do podcast do Reumatize, nosso podcast para profissionais de saúde que queiram se atualizar em reumatologia. Eu sou o Pedro e no episódio de hoje falaremos sobre hipertensão pulmonar. Nós temos vários convidados especiais no dia de hoje. Queria apresentar aqui a doutora Ana Paula Lupino Assad, reumatologista assistente no ambulatório de esclerose sistêmica de reumatologia do HCFM USP e colaboradora do ambulatório de HP do INCOR, o Dr. Lucas Martins, reumatologista doutorando em esclerose sistêmica pela Unifesp e responsável pelo serviço de capilaroscopia do Fleury, e o nosso pneumologista, Dr. Murilo Martins, que é do grupo de circulação pulmonar do INCOR no HCFM USP. No episódio de hoje, nós iremos rever os conceitos básicos que permeiam a circulação pulmonar, quando devemos suspeitar clinicamente e como proceder na investigação inicial, qual o perfil dos nossos pacientes reumatológicos que devemos nos preocupar no nosso dia a dia, como tratar a hipertensão arterial pulmonar ou a doença reumática que possa estar por detrás, o manejo dos nossos pacientes com esclerose sistêmica e o que vier mais tempo. Então, Murilo, começando pelo começo, né? Em relação aos conceitos, a gente na clínica médica temos muitos residentes que acompanham o nosso podcast. Então, que a gente pudesse falar um pouco de hipertensão pulmonar, né? A gente sabe que tem as classificações, mas trazer um pouco mais básico para a gente iniciar nosso podcast hoje. Bom, primeiro agradecer o convite e assim, começando a falar um pouquinho sobre hipertensão pulmonar, eu acho que vale a pena a gente ressaltar alguns conceitos básicos até para ter um certo entendimento da doença relacionado a doenças reumatológicas, né? Então, assim, a hipertensão pulmonar, ela nada mais é do que entre aspas, o aumento da pressão da artéria pulmonar, né? Mas o que leva a esse aumento e qual a repercussão que isso daí pode acontecer no organismo, né? Então é principalmente são vários tipos, são várias doenças que levam a hipertensão pulmonar, então a gente costuma falar bastante que é uma condição hemodinâmica, na verdade ela não é uma doença, a hipertensão pulmonar, e essas várias doenças podem ser de várias etiologias, vários mecanismos diferentes, e esses mecanismos é o que definem os grupos. E o que isso daí tem muita relação com os pacientes com doença reumatológica? Os pacientes com doença reumatológica, principalmente no caso da esclerose sistêmica, eles podem fazer vários grupos, né? Então, não é porque um paciente com esclerose sistêmica possui hipertensão pulmonar que ele vai ter uma hipertensão arterial pulmonar, que é do grupo 1. Ou seja, não é todo paciente com esclerose sistêmica que vai desenvolver hipertensão arterial pulmonar e, portanto, não é todo paciente com esclerose sistêmica que vai merecer tratamento específico, que é o que a gente vai começar um pouquinho mais à frente. Então, assim, basicamente o que acontece? Baseado em algum desses mecanismos, você gera um certo remodelamento arterial pulmonar, e isso daí seria a causa da hipertensão arterial pulmonar, que é a causa de hipertensão do grupo 1. Do grupo 2 é por aumento da pressão nas câmaras esquerdas, e aí, consequentemente, por teoria de vasos comunicantes, você tem um aumento da hipertensão na artéria pulmonar. Do grupo 3, você tem um mecanismo associado à hipóxia, né? Então, também relacionado muitas vezes ao paciente com esclerose sistêmica, principalmente doença fibrosante. Grupo 4 aí entra em outras causas não tão relacionadas a doenças reumatológicas, mas que pode, por exemplo, ter associação com um paciente com lúpus e SAF, e aí pode gerar uma hipertensão pulmonar trombembólica crônica. E grupo 5, miscelânea, aí entra em outras causas. Mas eu acho muito importante a gente poder diferenciar que hipertensão pulmonar não é a mesma coisa de hipertensão arterial pulmonar. Hipertensão arterial pulmonar é apenas uma das causas que geram essa disfunção hemodinâmica, digamos assim, com repercussão nas câmaras direitas, né? E aí eu acho que é importante a gente esclarecer que o paciente ele tem os sintomas são relacionados à disfunção de câmaras direitas, à insuficiência cardíaca direita, né? Então, o paciente que vai ter um edema, que vai ter refluxo hepatojugular, que vai ter uma hepatomegalia e principalmente o principal sintoma associado à dispneia aos esforços. Entendi. Então, nessa primeira mensagem, é importante a gente diferenciar que a hipertensão pulmonar puramente é um número, né? É um número. Quando você tem um aumento da pressão acima do valor da normalidade, que seria 20 milímetros de mercúrio na artéria pulmonar, né? Isso. E que a hipertensão arterial pulmonar, que a gente vai ser o foco do nosso episódio hoje, seria apenas um tipo, né? um subgrupo, e é até importante essa diferenciação porque vai guiar também o nosso tratamento, né? Cada um vai ter um tratamento específico que a gente vai
comentar um pouco mais, né? Exato. Então, assim, para falar um pouco de números, né? Então, a hipertensão pulmonar é qualquer paciente que tem uma pressão média de artéria pulmonar maior ou igual a 20 milímetros de mercúrio. E uma hipertensão arterial pulmonar é se essa média for maior do que 20, com uma pressão de oclusão da artéria pulmonar menor ou igual a 15, e for uma resistência vascular pulmonar, segundo o último guideline, publicado agora em 2022, maior do que 2 unidades UTS, maior que 2 unidades UTS, né? Então, esse é um paciente que tem uma hipertensão pré-capilar, e aí pode ser de vários grupos. E a hipertensão arterial pulmonar aí é baseando-se na exclusão dos outros grupos. Então, a gente primeiro exclui grupo 2, depois exclui grupo 3, depois exclui grupo 4, e aí então a gente vai pensar que é um grupo 1 e aí fazer a investigação baseada nessa... todo o fluxograma diagnóstico de investigação do grupo 1. Né? Pensar em outras causas, como esquistossomose, como doenças cardíacas congênitas corrigidas, e uma dessas causas, uma das principais, são relacionadas a doenças reumatológicas, principalmente esclerose sistêmica, a maior parte deles, mas também muitos pacientes associados a lúpus, doença mista, e no último guideline ele tem até alguns trabalhos como associado a síndrome de Sjögren e até uma possível associação com artrite reumatoide, mas nada de estudo prospectivo relacionado a isso. Entendi. E partindo do pressuposto que muitos dos nossos ouvintes são residentes, são clínicos ou até acadêmicos, quando é que eu deveria suspeitar assim, de um paciente que teria hipertensão pulmonar? A gente vai falar, logicamente, depois do nosso paciente, qual seria o perfil do nosso paciente reumatológicos que a gente tem que se preocupar mais e como iniciar essa investigação, mas de forma geral, né? Porque é uma doença, quando a gente fala de hipertensão arterial pulmonar, é uma doença rara, mas aqui a gente está falando geralmente de hipertensão pulmonar, então o que faz o clínico suspeitar? O principal sintoma, como eu falei, é a dispneia associada aos esforços, tá? Então, um paciente que tem uma dispneia associada aos esforços, a gente tem que fazer, na verdade, uma investigação da dispneia, né? Investigar esse sintoma. E muitas vezes, principalmente, qual é o problema? Em fases mais avançadas de doença, que ele vai ter sinais de disfunção de câmaras direitas. E aí ele pode desenvolver edema de membros inferiores, refluxo hepatojugular, turgência jugular, e síncope, muitas vezes relacionados aos esforços, dor torácica, pode ou não conter presença de arritmia no eletrocardiograma, mas tudo isso leva a crer que é um paciente mais grave, né? Então, dificulta um pouco a detecção precoce, e mesmo fora do Brasil, pensando em cenário de mundo, a gente tem em média um atraso do início dos sintomas para o diagnóstico em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Então, são pacientes que muitas vezes passam em muitos especialistas, ou mesmo os pacientes diminuem os seus sintomas, né? Ignoram esses sintomas atribuindo a outras causas e não investigam. E aí, na investigação da dispneia, de modo geral, acaba-se que é realizado um ecocardiograma, e esse ecocardiograma vai ver um aumento, né, da pressão sistólica da artéria pulmonar, idealmente até da velocidade de regurgitação tricúspide, e com o aumento da VRT com sinais de disfunção de câmaras direitas, aí a gente parte para o fluxograma diagnóstico realmente da hipertensão pulmonar. Posso complementar? Claro, por favor. Boa noite, obrigada pelo convite. O que a gente costuma ver assim muito lá no ambulatório DHP, né, é que o eco é um exame que se pede muito para idoso, né? Então, o idoso que está com dispneia, os clínicos costumam pedir um eco, mas o jovem e a hipertensão pulmonar idiopática é uma doença mais em mulher e mais em jovem, não é um exame que as pessoas pedem tanto para investigar a dispneia. Então, vem um monte de diagnóstico de asma em tratamento, porque tem tosse, dispneia aos esforços, fala asma induzida por exercício. E tomo de tórax, prova de função, e o eco não é um exame rotineiramente pedido, assim, para mulher jovem com dispneia, né? Então, eu acho que é uma dica, assim, para os clínicos, né? Investigar a dispneia em jovem também com eco, né? É um exame perfeito, que eu acho que é importante. E o exame, hoje em dia, é cada vez mais acessível, né? No interior do Brasil, a gente vê em várias cidades tem esse exame disponível, e aí fica, então, de alerta, principalmente que o Murilo até comentou aqui, um acometimento principalmente das câmaras direitas. Infelizmente, quando isso a gente já observa, o paciente já está com, né, um quadro já um pouco mais avançado, então ficar de olho mais na pressão sistólica da artéria pulmonar, que não é igual, né, à pressão da artéria pulmonar, tá? Mas mais uma vez,
Se o paciente tem uma pressão da artéria, uma pressão sistólica da artéria pulmonar elevada, grande chance de ter uma hipertensão pulmonar e quem sabe uma hipertensão arterial pulmonar, assim como a velocidade de regurgitação tricuspídea, né? Muito bem. E em relação ao diagnóstico, mais algum exame, assim, que estou no interior, não tenho muita disponibilidade quanto a exames complementares, né? Além de toda a história clínica que a gente já comentou, poderia ajudar nesse diagnóstico? Aí entra, infelizmente, o que não é tão disponível, né, pelo interior, mesmo até em capitais não é tão disponível, mas entra a importância que realmente o que faz o diagnóstico da hipertensão, principalmente da hipertensão arterial pulmonar, é o CAT direito, é o cateterismo de câmaras direitas, né? Ele é fundamental para fazer o diagnóstico, então a gente... Até porque a gente precisa realmente definir o tipo de hipertensão pulmonar para poder tratar, né? Visto que lá no tratamento a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas esses pacientes, se eles são tratados com medicação para hipertensão pulmonar e não tem uma hipertensão arterial pulmonar, né? Então tratados com vasodilatadores pulmonares, digamos assim, eles podem inclusive cursar com piora da doença, né? Então eles podem piorar a hipoxemia, eles podem piorar edema, a gente tem vários estudos com as mais diversas drogas relacionadas a isso, e que, se não sendo hipertensão arterial pulmonar, ele pode piorar, né? Então entra aí a importância do cateterismo, né? E aí tem alguns outros exames que podem ajudar, mas nunca definir o diagnóstico. E aí, não sei se o Lucas vai querer comentar um pouquinho mais. Na verdade era sobre isso mesmo, né? Boa noite a todos. Acho que outros exames podem ajudar, eventualmente, seria o eletrocardiograma, né? Que a gente pode ver sobrecarga de câmara direita, mas possivelmente é uma informação que o eco já te daria antes. E laboratorialmente é interessante o BNP, né, e o ácido úrico. Eles podem estar elevados em pacientes com hipertensão pulmonar, então às vezes é um método indireto de rastreio. Mas, conforme o Yuri falou, eventualmente vai cair muito pelo lado do eco e do CAT de ventrículo direito, né? Uma curiosidade minha aqui, desculpa, Ana. O ácido úrico, assim, teria alguma explicação fisiológica, fisiopatológica? Todo mundo sempre pergunta isso. Eu acredito que seja igual da síndrome metabólica, por uma disfunção endotelial enlouquecida, e além disso tem um certo grau de disfunção renal também, então eu acredito que seja ligado a isso. Mas mesmo o pessoal do Detect, eles não explicam, né? Nos exames, assim, para os clínicos, eu acho que outra coisa você suspeitou de hipertensão pulmonar, eu acho que as outras, você não precisa fechar o diagnóstico de hipertensão arterial, porque aí você vai precisar do CAT, mas você pode excluir outras causas, né? Então, por exemplo, excluir TEP crônico, eu acho que é uma coisa importante, né? Já ganha tempo e já ajuda o pneumo também, já né? vai com um outro exame que é essencial e que não vem, às vezes, sorologia para HIV e TSH. Então, alguns pacientes descompensam e fazem hipertensão com uma IC com fração de ejeção preservada, né? Então, acho que HIV e TSH são 2 exames bem disponíveis e que já pode adiantar as coisas. E dependendo do lugar do Brasil que você está, excluir mesmo o esquisto, né? Que tá juntinho ali com a... Só para contextualizar aqui, quando a Ana falou de excluir TEP crônico, o exame seria uma cintilografia de ventilação perfusão, né? O exame de escolha para excluir, sim. Mas dependendo da sua suspeita, uma angiotomo também né? Dependendo do tamanho do TEP, já é visto na angiotomo, né? E lembrar também da boa e velha semiologia também, né? Não matar aquele nosso professor do terceiro período da faculdade, mas... E no exame físico, que vai ter o curso. Sim, mas, por exemplo, as bolhas cardíacas, né? P2 maior que A2, preço de débito membro inferior, refluxo jugular, já são possivelmente sinais também de hipertensão pulmonar. Então, examinar o paciente também é sempre fundamental. E eu acho que o contrário é muito legal também, porque muitos pacientes descobrem HP e não têm doença reumatológica, né? Então, assim, para os clínicos, para os alunos, um paciente com HP, numa mulher jovem, procura Renault, procura úlcera digital, procura telangiectasia, procura mancha em sal e pimenta, que às vezes os pneumos, quando eu tô lá, né, falam: você entra, olha a mão, e não, mas é meio isso, assim, eu gosto de olhar a mão, o resto eu deixo pra vocês. Mãos, né? A gente começa pelas mãos. O pneumo já começa ouvindo o coração, né? Você tá sofrendo, né? No máximo. Muito bem. Já falando um pouco do perfil dos pacientes, né? Até questionar aqui o Lucas, assim, do nosso paciente da reumato, assim, Lucas, quais seriam os que a gente realmente teria que ficar mais atento, até dentro da própria esclero,
se teria algum perfil fenotípico que a gente tem que se preocupar mais quando a gente fala de hipertensão pulmonar. Bom, perfeito. Primeiro lembrar que dentre as hipertensões pulmonares, quando a gente está diante da HAP, né, hipertensão arterial pulmonar, a maioria dos trabalhos falam que até 20-25% dos casos são relacionados com colagenose, né? Desses 25% da HAP, a grande maioria vai ser esclerose sistêmica, até uns 70-80%, dependendo da série que você for levantar. Então, assim, a principal doença que a gente vai estar sempre preocupado com HP vai ser esclerose sistêmica. E qual paciente que a gente vê isso, né? Uma coisa que a gente sempre faz muito na esclero é fenotipar esses pacientes, né? Separar eles em subtipos, né? Então, por exemplo, quem que a gente espera HP? Paciente com forma limitada de doença, né? Forma limitada no sentido do espessamento cutâneo. Principalmente paciente com muito tempo de doença, né? A HP, diferente da fibrose pulmonar, ela costuma vir no paciente com tempo de doença mais prolongado, pelo menos 5 anos, às vezes 10 ou mais. É associado com anticentrômero, né? Que o anticentrômero é associado com HP e também com a forma limitada. E também, interessantemente, a gente vê naqueles pacientes que têm um perfil mais vasculopata de esclero, não tão fibróticos, né? O fibrótico, eu estou falando, é aquele paciente com muito espessamento cutâneo, muita fibrose pulmonar. Mas esse perfil mais vasculopata que tem HP, eles costumam ter associados também presença de muita telangiectasia, um fenômeno de Raynaud mais complicadinho, com úlcera digital. E a capilaroscopia desse paciente costuma estar alterada, principalmente com redução do número médio de alças. Então, esse é o tipo de perfil que a gente espera na esclero. As outras doenças reumáticas, lúpus, miopatia, AR, Sjögren, doença mista, a HP acaba que se torna uma manifestação um pouco mais rara dessas doenças, que já são raras, né? Então, acaba que menos de 10% desses pacientes podem ter, e dependendo da doença, às vezes menos de 5%. Então, a gente fica um pouquinho mais perdido em qual fator de risco. No lúpus, alguns trabalhos falam principalmente a presença de Raynaud no lúpus e a presença de anticardiolipina, que aí fica até aquela questão, será que era uma HP grupo 4, né? Talvez relacionada com trombose? Então, esses são os perfis mais que a gente vê, principalmente na esclero, que tem que ter bem em mente: forma limitada, anticentrômero, tempo longo de doença e úlcera digital, que são os principais. Perfeito. E em relação à investigação nesse paciente, assim, Ana, em relação à disponibilidade de exames, né? Tem o Detect, que é um exame de screening, você podia falar um pouco mais, né? Tem clínicos ouvindo a gente, tudo, residentes. Eu acho que o mais importante, assim, de ter na cabeça sobre o screening da HP é que não é para usar uma medida só. Então, existem vários protocolos e a ideia é identificar o paciente de risco e detectar ele precoce. E quando eu digo não usar uma medida só, o que a gente costuma ver muito é usar o eco. O eco não tem PSAP aumentada, esse paciente não tem HP. Isso não é verdade. Então, assim, a PSAP, ela depende do tamanho do átrio direito, depende do valor da regurgitação tricúspide. Às vezes ela é subestimada. Então, primeiro assim, no eco, olha também outras medidas, né? Olha as medidas de câmaras direitas, o tamanho de átrio direito, ventrículo direito, tudo isso. E sempre tentar associar duas ferramentas. Quais duas? Né? O eco pode ser uma, mas a prova de função com DLCO e o BNP são outras duas medidas muito importantes, assim. E aí vai depender da disponibilidade de cada serviço, né? Então, o que você tem mais disponível de melhor qualidade? Eu consigo fazer BNP e prova de função com DLCO, ótimo. Então, você junta essas duas. Você consegue fazer eco e BNP? Ótimo. O Detect fez o quê? O Detect foi um protocolo que ele pegou todos os pacientes com esclero, com mais de 3 anos de doença e DLCO já abaixo de 60. Aí ele fez cateterismo em todas essas pacientes consideradas de risco, longo tempo de doença e DLCO, e viu quem tinha HP mesmo. E aí ele determinou um perfil de risco e sugeriu um protocolo de screening baseado nisso. Então ele faz em 2 etapas. Então o primeiro perfil é clínico. Então, é o paciente com doença limitada, centrômero positivo, BNP elevado, aumento da sobrecarga de câmaras direitas e ácido úrico. E para esses pacientes de risco, só que você faria o eco. Se ele não for e telangiectasia, perdão. Eu teria que ter um valor preditivo pré-teste. Um valor preditivo pré-teste elevado para você indicar valorizar. O eco. Entendi. E no eco, ele olha valor de regurgitação tricúspide e tamanho do átrio direito.
Então, para você ver como o tamanho do átrio direito realmente é importante. Por que isso? Se você não tem muito acesso ao eco, talvez você não precisasse ficar fazendo eco anual para todos os pacientes com esclero, né? Então, assim, a doença limitada pode representar metade de uma coorte, né? Você precisa fazer eco em todos? Então, teoricamente, não. Então, esse protocolo é legal que você define um perfil de risco dos pacientes para quem você vai indicar o eco. E aí, juntando as duas coisas, se ele for de risco, para quem você vai indicar o CAT, né? Só entendo. Isso é uma coisa interessante, né? A gente tem o DETECT como principal algoritmo, né, para investigar sistematicamente os pacientes com esclero. Também tem uma da Sociedade Europeia Respiratória, a ARS, né, que tem até uns estudos mostrando que, no final das contas, os dois algoritmos desempenham de forma muito similar, assim, né, em questão de valor preditivo, sensibilidade, especificidade. Mas eu acho que talvez a maior mensagem não é nem se apegar tanto ao algoritmo, pelo menos em opinião pessoal, é ter sistematicamente o rastreio feito nesses pacientes, pelo menos anualmente, assim. Pelo menos com a esclerose sistêmica, a gente tem que ser, entre aspas, um pouco mais paranoico, né? Com hipertensão pulmonar, a gente tem que ficar mais em cima desses pacientes. O único algoritmo que perde de insensibilidade é o que olha só PSAP. Aí a sensibilidade dele vai para 70%, ou seja, 30% dos pacientes você poderia perder. Então, acho que usar o BNP, o DLCO e o ECO, além dos fatores clínicos de risco que o Lucas já falou, acho que se você tiver disponibilidade é importante. E aí eu só acrescentaria uma coisa aí, vida real, porque estar no centro de referência, essa parte é muito fácil, né? Mas vida real que a gente vê é que aí um recado se tiver algum ecocardiografista ouvindo também seria bom, né? Se a gente não, pensando no público geral de reumato ou mesmo de clínicos, se a gente não especifica a nossa hipótese diagnóstica para o ecocardiografista, em 80% dos casos eu diria que eles nem avaliam direito as câmaras direitas. Né? Primeiro que é difícil, demanda um pouco mais de trabalho, demanda um pouco melhor de janela acústica também, né? E pensando que se a gente não especifica, então, paciente com esclerose sistêmica ou paciente com lúpus, apresentando clínica sugestiva de insuficiência de ventrículo direito, favor avaliar PCAP ou velocidade de regurgitação tricúspide associada à função de câmaras direitas. Eu, pessoalmente, eu coloco TAPS, FAC e onda S, né, que são parâmetros mais fáceis de serem avaliados, mas eu acho que vale a pena, se a gente não especificar para o ecocardiografista, lembrando que é um exame operador dependente, em várias das situações não vai vir esse dado e a gente pode perder essa possibilidade diagnóstica. Perfeito. Então, e você, Murilo, que participou dessa nova atualização do tratamento de hipertensão pulmonar, hipertensão arterial pulmonar, já entrando aqui no âmbito do tratamento do paciente, como é que a gente iniciaria esse tratamento? Só o pneumo pode tratar? Se eu tenho um paciente num centro que não tem pneumologista, mas tem reumatologista, o reumatologista poderia começar casos mais leves de hipertensão pulmonar? Como é que eu poderia dar esse start? Assim, eu acho que vai um pouco, vou falar um pouco o que é mais correto, digamos assim, e um pouco o que acontece muitas vezes na vida real, né? Que a gente sabe que a nossa realidade do Brasil nem sempre é homogênea em relação ao centro de referência, né? Mas em teoria, para um centro de referência funcionar, ele tem que ter um pneumologista ou um cardiologista com experiência em hipertensão pulmonar, na verdade no mínimo 2, é o que eles descrevem, para ser considerado um centro de referência, né? Então, mas assim, acho que primeiro, repito, a importância de ter realmente o diagnóstico correto, né? Acho que a parte mais interessante, mais até complicada e difícil da hipertensão pulmonar é relacionado ao diagnóstico. Então, o diagnóstico ele tem que ser muito bem estabelecido para a gente poder iniciar o tratamento correto, né? Mas em realizando esse diagnóstico de maneira correta, a gente inicia um tratamento, né? E aí, normalmente, e na maioria dos estudos para hipertensão pulmonar, tem, na verdade, nos grandes estudos pivotais, tem um número considerável de pacientes com doença reumatológica, tá? Então, o tratamento, ele basicamente é semelhante dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática, tá? Então, a maioria deles tem quase, pelo menos 30% de pacientes com doença reumatológica, a maioria deles relacionada à esclerose sistêmica, tá? Então, o tratamento normalmente é inicial, a partir do momento que é feito o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar, ou seja, hipertensão pulmonar do grupo 1, né, por remodelamento vascular. Esse paciente, hoje em dia, o que é preconizado é a gente iniciar o tratamento com uma terapia dupla, tá? O que é uma terapia dupla?
Normalmente, né, o que a gente faz aqui a nível Brasil é iniciar um inibidor da fosfodiesterase 5 associado a um ERA, né, que é uma antagonista do receptor de endotelina. Exemplo, tipo sildenafil e bozentano, sildenafil e embrizentana, ou tadalafil e bozentano ou embrizentana, que são as que a gente mais tem disponível no Brasil, né, até agora foi realizado um novo PCDT que incluiu novas drogas, mas o tratamento inicial normalmente é com dupla terapia, a não ser alguns casos mais específicos que a gente poderia iniciar ou com monoterapia ou com terapia tripla, depender já da gravidade do paciente. Mas... E esse tratamento, Murilo, teria tanto a nível de SUS quanto privado? Esse tratamento é principalmente relacionado ao SUS, na verdade, né? A nível privado, todas essas drogas, exceto as dos inibidores de fosfodiesterase, elas são drogas extremamente caras, né? Então são inviáveis do paciente normalmente comprar, nem existe na farmácia. Tá? Mas então, do ponto de vista de acesso, por exemplo, né? Uma vez que está um PCDT, não tem um conhecimento se essas medicações estão no rol, a gente lembra que o rol ele é mínimo, né? Isso talvez facilite algumas operadoras de saúde acabar comprando para esse paciente. Você tem conhecimento em relação a essa questão? Essas medicações não estão no rol, na verdade. Nenhuma delas tem no rol do INS. E o tratamento, justamente por ele só poder ser prescrito por centro de referência, né, então ele é muito relacionado ao SUS. Né, então nenhuma dessas medicações estão no rol do INS. Pode falar, né? Não, eu ia perguntar se você concorda, se precisa ser em centro de referência. Eu acho que a gente deveria, na verdade, principalmente ampliar a disponibilidade de centro de referência. Eu concordo que precise, porque assim, eu tenho alguns pacientes fora e infelizmente é inviável. E olha que a gente está falando de São Paulo, saúde suplementar e assim por diante, mesmo assim fica inviável porque principalmente assim, as estratificações, as reestratificações e até o diagnóstico. A gente infelizmente tem, mesmo em serviços privados, hemodinamicistas que não têm a vivência de realizar um CAT direito. Então, às vezes o diagnóstico vem errado já, mesmo que o paciente faça o CAT. Mesmo que o pneumo ou o cardiologista ou o reumato indique todo o passo a passo correto, a gente tem CATs, exames, né, não só o CAT, mas exames que não são feitos adequadamente, mesmo na saúde suplementar, e aí com isso, às vezes o tratamento pode ser feito de forma incorreta e até as reavaliações. A gente depende de uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, né, são pacientes que dependem de um segmento muito de perto, digamos assim. Entendi. Pegando um pouco o gancho da pergunta da Ana, assim, uma vez que o paciente fez o cateterismo, foi no centro de referência, foi muito bem feito, o diagnóstico bem feito, ele iniciou o tratamento. Ele vai fazer agora o segmento, né? Esse segmento, ele precisaria, né, fazer uma reestratificação, ele deveria fazer de tanto e tanto tempo um novo cateterismo, ou eu poderia seguir com um ecocardiograma e com todos os exames que a gente falou de screening inicial, que seria teoricamente mais disponível em algum ambiente fora do ambiente universitário, de alta complexidade, que outros médicos não pneumologistas, não especialistas, poderiam fazer um pouco desse segmento, e isso diminuir a frequência que esse paciente teria que ir, né, num centro de alta complexidade, deixando mais vagas para quem precisa e tal. Como é que funciona? A gente tem vários modelos de estratificação de risco, né? Tem o modelo francês, tem o modelo alemão, tem o modelo sueco, e vários, na verdade, são realizadas análises de várias variáveis, né? Então, o mais simples deles é o modelo francês, que avalia 3 variáveis, né? Classe funcional, que isso qualquer médico consegue estabelecer, né? Classe funcional baseada na NIRA. O teste de caminhada de 6 minutos, isso é uma outra coisa que infelizmente a gente não tem muito disponível, mesmo em saúde suplementar. Você demanda um corredor de pelo menos 30 metros e assim por diante. Então, tem alguns lugares que fazem, mas não é tão comum de ter. E o BNP. Então, baseado nessas três variáveis, você já poderia reestratificar o paciente. E a reestratificação é muito importante, tá? Por quê? Baseado na estratificação e nas reestratificações que a gente vai fazer, que a gente vai definir o tratamento do paciente. Então, sempre o nosso objetivo é atingir o baixo risco, né? O que é o baixo risco? O baixo risco de complicação, o baixo risco de óbito em 12 meses, né? No próximo ano. Então, sempre a gente tenta atingir esse baixo risco. Por quê? Porque mostra que o paciente
respondeu bem ao tratamento inicial e esse paciente evolui com menos piora clínica, menos necessidade de internação e obviamente menos óbito, tá? Então reestratificar é muito importante, tem modelos mais fáceis da gente fazer essa reestratificação, né? E aí se o paciente está em alguma alteração nessa estratificação, ou seja, se ele não está no baixo risco, aí a gente costuma lançar mão de outras variáveis para análise, né? Por exemplo, na nova estratificação o eco entra a ressonância que antes não entrava, então tem alguns parâmetros de ressonância que a gente pode reavaliar nessa reestratificação, entra o próprio CAT, entra o teste cardiopulmonar de exercício. Então sempre eu acho que um dos principais mensagens que a gente tem que passar, né, é que a estratificação do paciente com HP ela sempre deve ser multiparamétrica. Sempre que você avaliar só uma variável, você pode perder alguma informação desse paciente. O paciente pode estar piorando na sua cara e você não tomar alguma medida relacionada a isso. Essa ressonância, quando você fala, é para avaliar melhor o remodelamento cardíaco, né? Isso. Dilatação de câmaras direitas, a própria fração de ejeção do ventrículo direito entra na análise de reestratificação. Mas a ressonância também teria, né, Lucas, outra função para a gente avaliar nos pacientes com esclero, que pode ter outro acometimento que acaba acometendo o pulmão, né? Falta um pouco daquilo que o Murilo falou lá no começo, né? De que tentar sempre ver qual que é o grupo do paciente que a gente está tratando, né? Uma coisa interessante nas doenças reumáticas é que os pacientes podem comumente cursar com um ou mais grupos, né? Na verdade, 2 ou mais, né? Dependendo do que qual paciente está avaliando. Então, por exemplo, na esclerose sistêmica, a ressonância cardíaca ela pode entrar com um bom fator de avaliação do lado esquerdo do coração, que às vezes no eco parece muito simples, né? Você olha o eco, o meu VE tá bom, o meu AE tá tranquilo, tô feliz, vou olhar só para o lado direito, né? E a ressonância ela pode trazer informação adicional, principalmente no contexto de miocardioesclerose, né? Ou seja, uma fibrose microvascular que pode acontecer no lado esquerdo do coração, que aí talvez você já comece a cursar com uma HP combinada, né? Tanto de um lado o grupo 1, arterial pulmonar primária mesmo, né? Associada à colagenose, e do outro lado um grupo 2, por disfunção das câmaras esquerdas, né? Então isso pode trazer uma informação bem válida para a gente. E, por exemplo, na própria esclera também tomar cuidado, né? Com o grupo 3, né? Sempre tentar contextualizar o grau de fibrose pulmonar que esse paciente tem. E o grupo 4 é um pouquinho mais difícil na esclera, mas pode acontecer eventualmente quando tiver uma sobreposição com SAF, por exemplo, paciente com TEP crônico também. Mas voltando para a ressonância em si, ela consegue dar essa dupla informação, né? Tanto do lado direito quanto esquerdo no mesmo momento, né? Então é um parâmetro bem legal e ela é mais sensível a alterações do lado esquerdo do que o eco, né? Então é um exame super legal, mas aí eu acho que a gente volta um pouco na questão da disponibilidade de quem está fazendo, né? Então tem que ser um centro que faça bem a ressonância, tem que ser com contraste para avaliação, tem que ter um protocolo adequado para avaliação de fibrose cardíaca, mas com certeza é um exame que agrega na avaliação desse paciente, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar dessa parte, até voltando um pouco ao diagnóstico, é que, pelo menos no nosso grupo, todo paciente com doença reumatológica, principalmente com esclero, né, para tentar pegar um pouco mais dessa relação aí com a possibilidade de ser uma HP do grupo 2, a gente faz volume, né? No CAT. Então, mesmo, assim, qual é a indicação de fazer volume no paciente no cateterismo, né? Então, falar um pouquinho de CAT bem rápido, né? Duas coisas que eu vejo comumente serem feitas. Primeiro, ou não feitas. O volume, muitas vezes ele não é feito. A gente costuma fazer no CAT volume em todos os pacientes com doença reumatológica, principalmente relacionada a esclero. Por quê? Porque é feito o volume, né? Para avaliar a complacência desse ventrículo esquerdo ao excesso de volume. Então, todo paciente que tem no CAT tem uma pressão de oclusão de artéria pulmonar ou capilar pulmonar entre 12 e 15, a gente, em teoria, deveria fazer o volume para ver se, na verdade, não é uma pós-capilar que está um pouco mascarada. Mas nos pacientes com esclero, a gente faz mesmo que essa capilar esteja abaixo disso. E o que a gente vê? Que muitas vezes ele ultrapassa 18, que é o valor que seria sugestivo de ter uma HP do grupo 2, ou pelo menos um componente possivelmente relacionado ao grupo 2. Então, mesmo eu já vi pacientes com capilar de 5 na primeira condição, e aí quando a gente faz 500 ml de volume, a capilar bateu para 20. Então, são pacientes que têm uma disfunção de ventrículo esquerdo, que muitas vezes, que é justamente o que o Lucas acabou de comentar, relacionada à ressonância, que realmente tem um papel muito fundamental relacionado a isso.
Outra coisa importante que talvez valha a pena ressaltar é que os pacientes com doença reumatológica não têm indicação de fazer teste de vasoreatividade durante o CAT, tá? Então, eles não, mesmo que eles tenham resposta aguda ao NO, né, o que é essa resposta? É cair pelo menos 10 milímetros de pressão média para uma pressão média de artéria pulmonar menor do que 40, sem piorar o débito cardíaco, né, mantendo o débito cardíaco ou subindo. Mas mesmo que eles tenham uma resposta aguda ao NO, ao óxido nítrico, eles não sustentam essa resposta. Então, são pacientes que a gente não pode, na verdade não indica, e nem deve fazer esse exame durante o cateterismo, porque isso não vai interferir no tratamento. A gente não vai tratar esses pacientes, pelo menos não da HP, né, com bloqueadores de canal de cálcio. Entendi. Para ver, né, que é interessante isso que o Murilo falou, né, a questão da complacência cardíaca, né? Acho que bate muito com a fisiopatologia da doença, né? Aquele mesmo remodelamento vascular que a gente vê acontecendo na artéria pulmonar, a gente tem, de certa forma, também no coração da esclero. E esse remodelamento leva a uma fibrose local, e a fibrose leva a complacência diminuída do ventrículo esquerdo, né? Então, é importante a prova de volume, sim, muito baseada na fisiopatologia da doença. Lucas, aproveitando nosso especialista em capilaroscopia aqui, a capilaroscopia seria um espelho do que talvez estivesse acontecendo na microcirculação pulmonar, a nossos olhos, né, no microscópio. Tem algum estudo que possa fazer um segmento? Eu tenho um paciente com hipertensão pulmonar, já tem um histórico de úlcera, tem realmente uma capilaroscopia já com bastante deleção, né, e outras alterações que levam um mau prognóstico do ponto de vista vascular. E uma vez que eu inicio o tratamento com os vasodilatadores que o Murilo falou, a gente consegue fazer um segmento, nossa, está melhorando aquela capilaroscopia que era ruim, então provavelmente essa hipertensão pulmonar também possa estar melhorando. Tem alguma coisa assim? Infelizmente não, Pedro. O principal papel da capilar quando a gente está conversando de hipertensão pulmonar é que ela tem algumas associações de achados capilaroscópicos com a presença de hipertensão pulmonar, né? O principal é a redução do número médio de alças por milímetro, que não deixa de ser, de certa forma, um grau de desvascularização aumentado, né? Ambos se correlacionam, ou seja, quando está de olho lá na capilar, vendo a região periungual do paciente, a gente tem poucos capilares por milímetro. Outros achados capilaroscópicos, como microhemorragias ou dilatação capilar através de ectasia ou até presença de capilares gigantes, ou também chamados de megacapilares, elas não têm uma correlação tão boa. Então acaba que a gente tem mais só essa informação do número médio de alças diminuído por milímetro está correlacionado com o HP. Infelizmente, também a gente não tem grandes estudos de segmento capilaroscópico nos pacientes da esclerose sistêmica, ainda mais no contexto de HP. Então, o tratamento de HP, se funcionar para o paciente com esclero, ótimo, ficamos todos felizes, mas a capilar não vai ser um bom método para seguir esses pacientes. Infelizmente, porque eu sou um mega fã da capilar. E falando um pouco mais do tratamento, assim, Ana, a gente falou aqui do grupo 1, que o tratamento deve ser com os vasodilatadores, mas pensando nos nossos pacientes, são pacientes com doenças imunomediatas, imunossupressão teria algum benefício nesses pacientes com hipertensão pulmonar? Eu entendo que assim, a gente como reumato, nós gostamos de todos os órgãos e a gente quer tratar todos. Mas eu acho que a gente tem que ter bem na cabeça isso, né? Quando é grupo 1, a gente precisa efetivamente do segmento conjunto com o pneumo, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer antes. A primeira é dar diurético, então esses pacientes eles não podem estar hipervolêmico nunca, né? Evitar hipóxia e arritmia, então isso a gente já consegue fazer. Sobre os vasodilatadores, eu acho que a gente tem que estar junto. Eu acho que eu tô lá e faz bastante tempo e tenho várias dúvidas e dificuldades que eles ajudam. E a outra coisa que a gente pode fazer é imunossuprimir. Quando, né? A esclero não mostra nenhum benefício em imunossupressão, assim como não tem nenhum benefício em você imunossuprimir a vasculopatia periférica. Você não imunossuprime uma úlcera da esclero. Então, a gente entende que eles são vasculopatas e não vasculíticos. Tem grandes evidências disso? Não. Né? Então, assim, o que tem é um estudo pequeno que tinham 8 pacientes com esclero que não funcionou. Mas entendendo que a fisiopatologia da doença envolve vasculopatia e não vasculite, a gente não acredita que caiba imunossupressão na HP do grupo 1, né? Porque a gente entende que é um remodelamento só da artéria pulmonar.
Agora, a gente nunca olha a esclero, então eles estavam aqui, o Lucas estava aqui apaixonado pelo coração da esclero. A gente nunca olha só a hipertensão pulmonar, né? Então a gente tem que ver o grau de fibrose desse paciente. Muitas vezes é um paciente que está evoluindo a fibrose. Não é aquele paciente que tem centrômero, doença de longa data. Dá uma olhada no coração melhor dele, com ressonância e no pulmão, porque talvez esse paciente esteja progredindo da fibrose e não uma vasculite. E aí, quando a fibrose está progredindo, sim, aí cabe imunossupressão, como a gente faz para o pulmão, né? Ciclo, mofetil como primeira escolha e depois Rituxi, etc. Agora, o que eu acho muito interessante são as outras doenças reumatológicas, tipo lúpus e doença mista, porque daí o papel da imunossupressão é super importante. Então, desculpa te interromper, mesmo que seja do grupo 1, você fez o cateterismo, você confirmou, é do grupo 1, mas é um lúpus, por exemplo. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você pegar um paciente com lúpus e ele estiver abrindo feridas na ponta do dedo, o que você vai fazer? Provavelmente ele vai pensar mais num processo mais vasculítico, né? Que nem você falou, e eu iria iniciar uma imunossupressão para esse paciente. Então, assim... Uma vasculite de pequenos vasos, uma né? vasculite, talvez, de pequenos vasos, não sei. E tem anátomo patológico disso, que os pacientes com lúpus têm infiltração inflamatória mesmo na artéria pulmonar. E tem protocolo com o uso de ciclofosfamida, né? Eu fico triste que não tem com mofetil, porque, né, é mais difícil, mas tem paciente que reverte, né? Ele tinha hipertensão pulmonar, com cateterismo, tudo você faz ciclofosfamida. A gente pegou um dia esses no ambulatório, uma paciente com índice de 1,7, assim, é super baixo. E ela reverteu com imunossupressão, né? Então, eu acho que os reumatos gerais e clínicos lidam muito mais com lúpus, é mais frequente do que a esclero, né? Então, quando você se deparar com uma hipertensão pulmonar no lúpus, cabe imunossupressão. E cabe fazer o CAT antes e dar terapia específica, ou se ela vai reverter, eu nem trato, né? É outra dúvida que a gente tem. Será que eu já faço CAT e começo bosentana, sildenafil, ou eu imunossuprimo e espero? Então, o que a gente faz hoje é tentar estratificar. Então, se essa paciente ela já tem uma disfunção cardíaca direita, ela já tem BNP muito elevado, classe funcional, então, os mesmos parâmetros que a gente usa para estratificação de risco, se ela já tem um risco elevado, daí eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu imunossuprimo e dou terapia específica e depois repete o CAT. Se reverter, maravilhoso. A gente não espera que bosentana e sildenafil vão reverter uma hipertensão pulmonar, e daí a gente tenta tirar mesmo a terapia específica. Só uma coisa para lembrar, né, que a Ana falou, que infelizmente são evidências baixas, né? A gente trabalha no máximo com série de casos, assim, estudos antigos, né, e com série de casos. A gente não tem nenhum estudo prospectivo, claro, com imunossupressão no paciente com lúpus ou doença mista. O estudo que nem tem... esclero. Nem esclero também, né? Então, nem para o positivo, nem para o negativo. Mas eu acho que entra muito essa questão da fisiopatologia, né? Talvez no lúpus / doença mista a gente tem um contexto mais vasculítico, inflamatório, né? Do que um contexto mais fibrótico que a gente vê na esclero, né? Primeiro, só tomar muito cuidado, às vezes, quando tem sobreposição de doença, né? Então, às vezes, que é mais difícil ainda, né? Quando você tem um overlap ali, esclero com lúpus, você fica um pouco na dúvida qual o mecanismo que está mediando. Mas aquele paciente que é muito lúpus ou doença mista mesmo, a imunossupressão, pelo menos na maioria dos estudos, é com ciclofosfamida mesmo. E acaba que aquela velha história do lúpus, né? A gente meio que copia um pouquinho da nefrite lúpica, né? Tudo que a gente faz no lúpus, né? Então, assim, manifestação grave que não nefrite, trata igual nefrite, né? Então, acaba que o principal estudo retrospectivo, ele cita a dose, né? Que é 600 mg por metro quadrado de ciclofosfamida, EV, por 6 meses. E a manutenção é o que você quiser, mas geralmente azathioprina ou micofenolato nas doses padrões de manutenção de nefrite lúpica, né? Então, assim, é tudo muito extrapolado mesmo, não tem jeito. Manifestação rara de uma doença rara. Dificilmente você vai ver, sei lá, 10 casos na tua vida, ainda mais se você estiver num ambulatório de lúpus, né? Então, você vê um outro na vida assim, aleatório, dificilmente você vai fazer um estudo, mas o que tem mostra realmente um papel de imunossupressão que vale a pena ser tentado nesses pacientes. Agora, na esclero não dá para fazer ainda. Infelizmente, a gente não tem nenhuma evidência para isso. Se você pensar que 4% dos pacientes com lúpus, né? Então, assim,
é uma frequência baixa, o que a gente vai ter é estudo retrospectivo. É mesmo, muito difícil. Mas com uma chance de reverter uma doença que é incurável e de mortalidade super alta, a gente tende a tentar sempre, né? Eu acho, só para complementar uma coisa de tratamento que me veio depois, aí fugindo um pouco da hipertensão arterial pulmonar, mas acho que vale a pena ressaltar, mais uma vez falando que as drogas não são para qualquer tipo de hipertensão pulmonar, né? Então, o que é provavelmente mais comum relacionado ao dia a dia de vocês reumatologistas e obviamente ao meu, pacientes com esclerose sistêmica, com fibrose pulmonar, né? E que tem sinal de hipertensão pulmonar, e aí nesse caso, mesmo que faça o cateterismo, o diagnóstico vai ser uma hipertensão pulmonar pré-capilar, seja do grupo 1, que é a hipertensão arterial pulmonar, seja do grupo 3, que é por hipóxia crônica, né? Então a gente precisa, tanto no algoritmo diagnóstico, quanto até no segmento, né, desses pacientes, avaliar se não é uma hipertensão pulmonar relacionada ao grupo 3, ou seja, relacionada à hipóxia crônica. Por quê? Porque esses vasodilatadores eles podem piorar a hipoxemia do paciente, né? Então, se você vasodilata áreas que não estão sendo ventiladas, você causa efeito shunt. Se você causa efeito shunt, você piora ainda mais uma hipoxemia de um paciente já hipoxêmico, né? Então, essas drogas, sildenafil, bosentan, ambrisentan, a gente tem até um trabalho com fibrose pulmonar idiopática que aumentou a fibrose desses pacientes. Então, é uma droga proscrita em pacientes com fibrose pulmonar idiopática, ambrisentan. Mas a gente trata alguns pacientes desses? Trata. A gente trata em centro de referência, baseado em várias análises, né? E aí, falando de um estudo que saiu em 2020, na verdade, foi publicado em 2021 no New England, né, com uma droga que não é disponível no Brasil, chamada treprostinil, e em pacientes com doenças fibrosantes pulmonares. E foi uma droga benéfica, tanto aparentemente, é só um estudo, então não dá para extrapolar para tudo, mas é uma droga benéfica tanto para hipertensão pulmonar quanto até para fibrose, né? Os pacientes melhoraram até a prova de função pulmonar. É uma possibilidade, mas, repito, não é uma droga disponível no Brasil. Por que essa possibilidade? Porque ela é feita por via inalatória. Então, talvez a gente tenha um mecanismo de vasodilatar áreas que aí a droga só está indo para áreas que estão sendo ventiladas, e aí você só faça o efeito benéfico dessa vasodilatação, não esse shunt piorando a hipoxemia do paciente. Ô Lucas, e aí o que a gente faz com sildenafil para úlcera nos pacientes fibróticos? Tem que dar, não tem jeito. Eles brigam comigo que chega lá com sildenafil. Mas eu acho que a gente tem que dar, mas talvez fazer um controle, né? É isso que eu ia falar. Talvez, se não uma gasoarterial, que é um exame invasivo, mas fica bem atento a talvez a própria oximetria. Eu sei que é mais difícil pegar a oximetria nesses pacientes. Com Raynaud e úlcera. É isso que eu ia falar. Mas mais difícil, mas aí se não der para pegar a oximetria, talvez Faz a femoral. Faz a gasofemoral, né? Talvez a gaso seja importante ter esse controle. Na verdade, são casos, as cordas bambas, os dilemas que a gente tem na prática clínica, né? Aquela coisa, né? De um lado eu tô ajudando, enquanto do outro parece que eu tô piorando, né? Mas úlcera digital é uma das manifestações que mais incomodam um paciente com esclero. É associada com muito prejuízo funcional, uma dor importante desses pacientes. Então, infelizmente, a gente tem que tratar, né? Então, tentar regular isso é sempre uma boa conversa, né? Eu acho que diante de um paciente com HP, a gente tem que ter uma conversa muito boa com o pneumologista que está acompanhando, trocando sempre informação e experiência. Tendo a úlcera vai ter que tratar, não tem jeito. E tem alguma das drogas que vocês preferem normalmente, meus queridos reumatologistas? Sildenafil. Não é. Porque o sildenafil tem previne e cicatriza. Sim. E o bosentana teoricamente só previne. Mas eu acho que é desenho de estudo, porque tipo, se previne, melhora, porque que não cicatrizaria, né? Mas assim. Sim, e também pela disponibilidade, né? Sim. Com o sildenafil, lembrar que, por exemplo, em questão de saúde pública, né, o sildenafil tá como LME, né? A gente pode fazer LME de sildenafil só para esclero, sem ter hipertensão pulmonar, né? Então, quando o sildenafil tem 2 CIDs que aceitam, ou de HP, mas tem que ter um CAT para liberar, ou então de esclero, que é com relatório, algumas coisas da esclero específicas você consegue liberar para tratar especificamente a úlcera, né? Então, a acessibilidade de sildenafil é boa e como reumata, a maioria dos... Quem faz muito esclero, a gente tem uma boa experiência com a droga. Tadalafil já é um pouco mais carinho, né? Comparado ao sildenafil, então a gente não usa tanto. Ainda mais a gente que participa de ambulatório do SUS, né? Então,
A gente não tem essa experiência de tadalafil. Mas lembrar que a maioria das vezes quando a gente entra com sildenafil, o paciente já estava com um bloqueador de canal de cálcio, né? Em dose nifedipina 20 vezes por dia. Ou amlodipino 5 de 12 em 12, às vezes você faz até uma vista grossa, pode aumentar um pouco a dose. E aqui eu queria fazer uma pergunta contrária. Você acha nesses pacientes com HP, ainda mais aquela história do teste de vasodilatividade com bloqueador de canal de cálcio, eu posso usar nifedipino ou amlodipino com segurança nesses pacientes? Assim, em termos assim, do teste de vasodilatividade para usar bloqueador de canal de cálcio para o tratamento da hipertensão pulmonar, esses pacientes não sustentam resposta, né? E lembrando, aí tem um efeito um pouco maléfico do bloqueador de canal de cálcio, é efeito hemodinâmico mesmo, né? Então, acho que pesar risco-benefício também, né? Então, se você tem um paciente que tem muita queixa de úlcera digital, de Renault muito importante, você vai pesar esse risco-benefício e também avaliar se ele não vai ter uma piora da hipertensão pulmonar após associar essa medicação. A gente usa com relativa frequência também para controle de frequência cardíaca, né? São pacientes que o beta-bloqueador aí sim é proscrito. Isso é muito importante. Piora clínica associada a isso, né? Então o beta-bloqueador é uma droga que a gente não usa. Dando o exemplo do quanto ele é proscrito, né? Até pacientes com hipertensão porto-pulmonar que tem varizes de esôfago teria uma indicação clara de fazer uso de beta-bloqueador. A gente não faz para esses pacientes. É indicado ligar as varizes todas, né, e não utilizar o beta-bloqueador. Então a gente usa, né, diltiazem, verapamil para controle de... Tá certo que são os não dihidropiridínicos, que eu ia falar, né? A gente, pelo menos no Renault, lembrar que tem que ser o dihidropiridínico, né? Ou seja, tem que terminar em dipino. Sim. Verapamil e diltiazem são ótimos para controle de frequência cardíaca, mas não são bons para o Renault. Mas assim, eu tô falando em relação ao efeito hemodinâmico, eles são iguais, né? E também só lembrar que, via de regra, ainda mais na esclero, a gente já quase não bota beta-block em ninguém mesmo, porque a gente sabe que piora o Renault também, né? No máximo, eventualmente, sei lá, tem uma insuficiência cardíaca de fração de reduzida. Aí você vai ter que usar um cardio seletivo, principalmente, né? Dá preferência para carvedilol, bisoprolol, por exemplo. Mas paciente com esclero, via de regra, não é para estar usando beta-block, porque a gente sabe que faz vasodilatação periférica. Um paciente que já não tem muita circulação periférica boa. Às vezes é difícil vasodilatar mais esses pacientes, né? A gente já quer dar nifedipina 20 de 8 em 8, aí quer dar mais o sildenafil, quer dar o bozentana, e aí eles fazem hipotensão e cefaleia. Eu acho que cefaleia é o mais limitante. Tem alguns pacientes que a gente tirou, né? Bloqueador de canal de cálcio para ficar com terapia dupla, sildenafil e bozentana. Na verdade, essas drogas vasodilatadoras, elas têm seu papel, claro, né? Na hipertensão pulmonar, também tem seu papel no Renault, mas que a Ana falou é bem importante, né? O paciente com esclero sofre muito com efeitos colaterais dessas drogas, né? Então, os dipinos dão muita hipotensão, cefaleia, refluxo, né? Doença do refluxo, a gente sabe que piora, a gente já tem um paciente que tem uma esofagopatia importante. Então, novamente, acho que volta muito para o conceito da corda bamba ali, tentar se equilibrar entre riscos e benefícios para atingir o melhor para o seu paciente, mas sem danificar muito. Perfeito. Acho que é só mais uma coisa para lembrar, principalmente talvez no lúpus, né, quando a gente está diante de um HP, também rastrear bem SAF nesses pacientes, né? Então, assim, dosar, aparecer um HP, refaz pelo menos os antifosfolípides, né? Principalmente a anticardiolipina, que ela tem associação com HP, né? E nas outras doenças, realmente, a gente não tem nada muito claro mesmo, assim. Miopatia é raríssimo da gente ver. A R tem alguns casos descritos, mas a gente também trata como se fosse HP mesmo. Não tem nada muito claro nesses pacientes. E outras não colagenoses, né? Só para citar aqui como rodapé, o final de capítulo. Prova de título tá bem aí, né? Tá chegando, não sei. Eu não fiz questão, mas vai que. Tô brincando. Doença de BC, às vezes pode acontecer de ter HP nesses pacientes, principalmente por TEP crônico, BC, né? BC pode estudar, acho que BC é pior que lúpus, assim. É a autoinflamatória mais estranha que tem, né? Com certeza. E pode acontecer por TEP crônico e às vezes por valvopatia, paciente com BC, né? Então acabaria caindo com uma HP tipo 2, né? E tem descrição também, quando estava revisando para vir aqui, Pedro, em doença de Still.
que também acaba me surpreendendo com uma frequência alta. Doença de estio, mas assim, novamente, quantos estios tu vai ver na vida, exceto se você fizer um ambulatório de estio, né? Só uma coisa, o lúpus não tem indicação de você ficar fazendo eco de rastreio, né? Mas eu acho que quando o paciente... Mas a gente faz fosfolípide, acho que para todos os lúpicos, né? Eu acho que quando é fosfolípide positivo, acho que tem que fazer eco não procurando HP, procurando, tipo, tudo, né? Valvulopatia. Então, os pacientes com fosfolípide positivo, eu acho que eles têm que ter um eco basal, né? Essa é uma coisa importante, rastreio sistemático, né? Ele é muito claro na esclero, assim, a gente que é do mundo da esclero tem aquela coisa, eu sempre brinco com os residentes lá no IFES, né? O kit esclero, né? É o eco, prova de função e tomografia de tórax, assim, é o checklist, quase que anual, dependendo das situações, às vezes a gente deixa um para mais tarde e tal, mas prova de função, toma de tórax, eco é muito claro na esclero, né? Quando a gente sai da esclero e foca em HP, as outras doenças não têm rastreio sistemático claro. Infelizmente, acabar rastreando quando o sintoma já aparece, né? E aí cai um pouco do que o Murilo falou lá no início do episódio, né? Do atraso diagnóstico um pouco, né? Mas em questão de custo de efetividade em saúde pública, por ser uma manifestação rara de doença rara, realmente a gente não vai ter como ter um rastreio sistemático, uma evidência científica que apoie ele. Então, não deixar de perguntar se tem uma dispneia, não falar que é tudo culpa da descondicionamento físico, fibromialgia ou afins, assim. Tenta olhar com um pouco mais de carinho, assim, pro paciente, que às vezes a gente pode comer uma mosca no outra doença que é bem legal, que a gente tem algumas, são os takayassus, né? Porque eles fazem umas estenoses de artéria pulmonar e daí a diferenciação de TEP, porque aí você faz a angiotomo e diferenciação de TEP e da estenose é super difícil, né? Esses também são pacientes bem na artéria a gente consegue às vezes diferenciar um pouco mais, mas também não é simples, não. E aí, sobre a SAF, a gente agora começou a fazer rastreio em todos os nossos TEPs crônicos, né? Com o advento, aí falando um pouco, pensando mais em circulação do que em hipertensão pulmonar propriamente dita, né? Lembrando que os pacientes com antifosfolípide não podem utilizar qualquer DOAC como anticoagulação, né? A gente precisa fazer uso da varfarina, e aí a gente agora, todos os pacientes com TEP crônico, que antes o nosso serviço não fazia, a gente começou a rastrear para ver se não era uma SAF. Para ver se não era uma SAF. Antes a discussão era, não, a gente não vai rastrear porque vai ter que ficar anticoagulado pro resto da vida. Então, se eu vou anticoagular um SAF ou um TEP pro resto da vida, não vale a pena o custo de fazer. Mas aí, com a história de que não pode usar DOAC... Sim. E outra coisa interessante... E pelas manifestações não trombóticas da SAF também, né? Precisa tomar esse cuidado também, né? Mas outra coisa que a gente, reumato, não tem muito contato com o TEP crônico, né? Então, que eu acho que vale a pena, sim. Então, primeiro é que vai ficar anticoagulado pro resto da vida, mas que o tratamento preferencial é sempre cirúrgico. Então, acho que isso tem que ser sempre referenciado e esse paciente não deveria tirar a anticoagulação, que às vezes a gente vê uns que tiram e acho que é isso. Cada vez mais a tendência é a gente evitar de retirar a anticoagulação de qualquer TEP, né? A gente tem alguns estudos mostrando que a recorrência de pacientes com TEP existe e não é tão pequena. Então, cada vez mais a gente tende a manter a anticoagulação enquanto o benefício superar o risco. Eu acho importante também, principalmente nos pacientes com esclero, a gente falou de alguns exames para diagnóstico e até para segmento, a importância da ergospirometria, ou teste cardiopulmonar de exercício nesses pacientes, né? Lembrando que no cardiorresp a gente não só avalia, né, o segmento desse paciente com o valor de VO2, o valor de VFSO2, o slope do VFSO2, quanto, né, do próprio diagnóstico. Às vezes a gente tem uma hipertensão pulmonar que a gente não está tanto comprando se é grupo 1 ou grupo 3, a gente consegue, por esses valores no cardiorresp, às vezes diferenciar. Se tem um componente mais de doença vascular ou de doença cardíaca, no caso, ou doença pulmonar, né? Se tem um paciente que satura muito mais os esforços, e aí a gente consegue um pouco diferenciar isso, que às vezes o paciente fica meio limítrofe aí, só na prova de função e na tomografia. Achei que você ia me perguntar, para aproveitar, hoje que o Murilo tá aqui, não pergunta. O quê? Como que diferencia grupo 3 de grupo 1? Responde aí. Bom, assim... Eu vou copiar quando eu for dar aula. Olha pra tomo e vê o que você quer, né? A gente avalia basicamente a tomo e a prova de função pulmonar, né? Então, na maioria dos casos, né? Se a CVF é menor do que 60% e se a tomografia, aí é um chute, né? Um acometimento de fibrose que justifique a hipertensão pulmonar, né?
Aí são pacientes que normalmente são incorporados no grupo 3, digamos assim. Mas isso é uma decisão assim, de dia a dia bem complexa. Tá? E até porque a DLCO ela vai estar diminuída em ambos, né? Então, se tem uma desproporção entre a CVF e a DLCO, a gente considera mais que é uma doença vascular. Se ambas estão bastante diminuídas, a gente considera muito mais realmente uma doença parenquimatosa, né? Uma doença pulmonar. A gente volta na esclero, né? Elas têm as duas coisas. Elas têm vasculopatia e elas têm fibrose, né? E aí, agora a gente usa o Iloprost inalatório, que no risco não é tão alto para fibrose pulmonar, mas antes mudaria tudo, assim, a decisão, né? Você trata ou você não trata. Tem aquele númerozinho mágico de 1.6. Né? Um númerozinho mágico. Cabalístico. Mas assim... Mas eu acho que tem medida no CAT também que ajuda, vai. A resistência, a resistência, assim. Aí se chega no CAT, estou pensando para tentar fazer o diagnóstico da HP. Vai pro CAT, um paciente que a gente chama de uma HP proporcional, né? O que tem no guideline. Se você tem uma resistência vascular pulmonar maior do que 5 unidades Wood, provavelmente esse paciente ele pode ser até diagnosticado como uma HP do grupo 3, mas seria um grupo 3 desproporcional. Talvez ele mereça tratamento, tá? E aí o que hoje em dia a gente faz, né? Lembrando que o trabalho que tem com treprostinil, a gente no nosso grupo, que é minha tese inclusive, a gente pegou o Iloprost, né, que é uma droga da mesma via, então ambas são drogas inalatórias, e a gente está vendo nesses pacientes retrospectivamente, então diminui um pouco a gente poder avaliar em termos de poder de estudo e assim por diante, mas a gente tem feito nos pacientes com doença fibrosante, assim como foi o desenho do estudo, mas também vai ser um estudo menor. Hoje a gente está em torno aí de uns 50 pacientes, já com CAT pré e pós, que a gente deu Iloprost, e falo, assim, dados preliminares não publicados nem nada, a gente nota que os pacientes com esclero, eles estão melhores do que os pacientes com outras doenças fibrosantes, em relação ao Iloprost, dados pré e pós, lembrando todos os entraves de um estudo retrospectivo. Mas é possível que tenha essa associação de um possível benefício, né? Entendi. Essa questão do número mágico que eu falei, né, para quem não pegou, é muito do que o Murilo falou na questão da proporcionalidade da redução do DLCO, porque o DLCO é a difusão do monóxido de carbono, né, do alvéolo para o capilar. Então, tanto um quadro de hipertensão arterial pulmonar, que você vai ter um espessamento do endotélio, você vai dificultar essa difusão. Tanto um quadro de fibrose pulmonar, que você vai aumentar aquele espaço interalveolar, também vai diminuir a difusão. Então, em ambas situações, a difusão vai estar reduzida. Mas se eu tenho uma CVF mais baixa, essa CVF mais baixa vai ser pela fibrose. Então, se eu tenho uma DLCO proporcional a essa redução de CVF, eu penso mais no grupo 3. Agora, se eu tenho um quadro mais desproporcional, aí eu pensaria mais no grupo 1. Né? E eu acho que a situação que a Ergospiro também ajuda, né? Porque ela consegue diferenciar bem limitação respiratória e cardiocirculatória, né? Então, é uma situação que Só que o problema é que o paciente que usa O2 já não consegue fazer, né? Então, é uma limitação. A gente tem a limitação tanto do paciente com O2 quanto de um possível componente periférico também nos pacientes com esclerose sistêmica, né? Que a gente até estava conversando lá, o Lucas e a Ana, lá fora, da possibilidade aí de ter um acometimento muscular periférico, que também pode contribuir um pouco para diferenciar esse teste ergospirométrico. Aqui eu queria até trazer uma dúvida, aproveitar o nosso pneumologista tiracolo. Faço isso sempre. Uma coisa que a gente vê às vezes no ambulatório de paciente com esclero é o seguinte: a paciente traz a demanda de dispneia, né? Principalmente aos esforços, né? Você faz o eco, ele é meio inocente. Você faz a tomo, não tem uma fibrose emocionante. Como é que eu faço para pensar em HP induzida por exercício nesses pacientes? O que eu tenho que ficar mais esperto assim para correr atrás? Hoje em dia a gente tem essas duas hipóteses, né, de duas possibilidades de análise, digamos assim. A gente pode tanto fazer o teste ergospirométrico, que pode sugerir uma probabilidade maior de HP, principalmente pelo slope do VFSO2 acima de 45, sugere bastante uma doença cardiocirculatória, quanto a possibilidade de fazer o CAT no esforço, né? Até o último guideline, né, de 2015, a gente não tinha nada definido sobre o CAT de esforço.
agora já aparece, né, que é o débito cardíaco, a pressão média de artéria pulmonar dividida pelo slope do débito cardíaco, já sugerindo uma possibilidade de diagnóstico de uma HP no esforço. Então a gente pode lançar mão também do CAT no esforço como uma ferramenta a mais, né, além da ergospirometria, e é isso. Eu acho que é uma análise multiparamétrica, avaliando o BNP, avaliando se não tem algum outro componente que possa justificar essa dispneia, de modo geral, mas a gente ganha mais uma ferramenta, né, dentre essas tantas que a gente tem para avaliar esse paciente numa investigação de dispneia qualquer, né? E aí, minha dúvida é a seguinte, que como o início da terapia vasodilatadora para HP depende muito da avaliação do risco desse paciente, via de regra, esses pacientes que apresentam HP somente no exercício, eles possivelmente vão acabar caindo no baixo risco, né? Então, a maioria das vezes, esses pacientes eles acabam não sendo tratados ou a gente trata eles para melhorar esses sintomas durante o exercício? Assim, na verdade, aí a gente não teria um guideline específico para um paciente com HP no exercício só. Mas assim, minha tendência, aí é opinião pessoal, minha tendência talvez seria começar uma droga, avaliar como é que fica, né, e aí reestratificar e assim por diante, talvez depois repetir o CAT, e só hoje em dia a gente tem em guideline, né, a possibilidade de, que foi esclarecido só no paciente com hipertensão arterial pulmonar com comorbidades, né, de fazer monoterapia para avaliar, evitar um pouco de efeito colateral. Talvez esse seria um caso que eu começasse com uma monoterapia, reavaliaria, veria como é que tá, talvez repetisse o teste, né, o CAT no esforço e a ergospirometria para ver se melhorou alguma coisa ou não antes de entrar com dupla terapia, e de verdade não entraria nesses casos com dupla terapia inicial, né, como é preconizado para um paciente realmente com HP, com hipertensão arterial pulmonar. Dá sildenafil para onça, né? Sildenafil para você. Perfeito. E só mais uma, acho que outra coisa para a gente lembrar aqui, mas finalizando, eu acho que dentro de tudo que a gente falou, né, a gente tem que lembrar que a mortalidade, né, por HP associada à colagenose, via de regra, ela é pior, né, do que a HP primária, né? Então, a HP primária já é ruim, mas quando tem colagenose junto, infelizmente é pior ainda. Mas também vamos ser otimistas, né? Acho que com o advento da terapia vasodilatadora, principalmente os trials que já mostraram que a combinação de terapia, né, ela é mais benéfica do que a monoterapia, a gente conseguiu melhorar, assim, né, a sobrevida desses pacientes, né? Infelizmente ainda não é uma sobrevida muito grande, né, mas a gente consegue melhorar desses pacientes. Eles têm um pouco mais de qualidade de vida, né? Então é uma coisa importante para lembrar também. Eu acho que eles melhoram muito a qualidade de vida, e o que eu acho não. Se você pega esse paciente em classe funcional 3 ou se você pega esse paciente em classe funcional 1, a curva de sobrevida é totalmente diferente, né? Então volta a importância do rastreamento mesmo, né? Então você pega esse paciente já em alto risco ou em baixo risco, é outra evolução, assim, né? já chega com remodelamento cardíaco, né? Já com quadro sequelar, é mais irreversível, né? E mesmo de sintoma mesmo. Então, se você esperar ele ter sintoma para pedir um eco, pelo menos na esclero, você vai determinar que ele vai ter outra curva de sobrevida. Voltando um pouco na terapia, a gente pode... É bom deixar claro que não tem só 2 tipos de terapia, né? Hoje a gente tem 3 vias de medicação, né? Hoje 3 vias disponíveis no Brasil. Uma possibilidade aí de um advento, de um surgimento de uma 4ª via. A gente já tem estudos fase 3 em fase de publicação. O Sotatercept? O Sotatercept, né? Que aí atuaria numa 4ª via. Então tem muita droga surgindo com potencial de tratamento na hipertensão pulmonar do grupo 1. E então, se o paciente não melhora, a gente pode introduzir uma 3ª droga, o paciente fica com terapia tripla. E aí, se ele não responde a essa terapia tripla, haja a possibilidade de avaliar para o transplante pulmonar, né? Que aí é um tratamento também disponível no Brasil, né? Então, pensar sempre nessa possibilidade, obviamente, isso daí principalmente em centro de referência, mas pensar na possibilidade de tratamento da hipertensão pulmonar com transplante pulmonar, e aí não precisa ser cardiopulmonar, como muita gente acha, né? O tratamento pode ser o transplante pulmonar propriamente dito, e aí dificulta um pouco, infelizmente, nos pacientes com esclero, pelo menos o que a equipe do INCOR de transplante, apesar de não ser uma contraindicação absoluta, eles relatam que tem muita dificuldade cirúrgica em relação ao esôfago, né? Então, pacientes como eles têm
a esclerose esofágica, digamos assim, eles... Dilatação, né? Isso, a dilatação esofágica. Isso, aí eles falam que dificultam na técnica cirúrgica para o transplante pulmonar, mas é uma possibilidade de tratamento, até no lúpus, na doença mista, e até na esclero também, né? Então... Mas olha como é legal, você pensa que o grande problema, a causa do óbito é falência do ventrículo direito. E aí quando você transplanta, você tira o pulmão. Porque o ventrículo direito, ele tem remodelamento reverso, né? Então, se você tratar bem esse paciente, a sobrevida dele é melhor. Se você conseguir tirar a pós-carga que esse ventrículo direito está sofrendo, esse paciente, o ventrículo direito dele tende a funcionar melhor, né? Então, é muito legal. Muito bem. Se deixasse, a gente ia ficar aqui mais horas e horas. Eu queria muito Imagina agradecer. a gente, então. Lembrei uma coisa. Queria Só um muito, adendo, né? queria muito agradecer aqui mais uma vez a Ana, o Lucas e o Murilo. O Reumatise está sempre de portas abertas. A gente gosta bastante de discutir, falar sobre reumatologia e também pneumologia, nefrologia. Então, o reumatologista, quando a Ana falou, né, gosta de tratar tudo, né, gosta dessa doença que é multissistêmica, das nossas doenças são multissistêmicas. Então, eu queria agradecer muito a disponibilidade, a contribuição de vocês. Com certeza a gente está ajudando na educação médica desse país. Eu sou muito grato pela oportunidade de discutir com vocês aqui, tá? O episódio de hoje, então, que a gente navegou nos conceitos de hipertensão pulmonar, hipertensão arterial pulmonar, que o Murilo muito bem falou, né? Em relação ao rastreio, então, independente se você esteja num grande centro ou não, você consegue fazer esse rastreio, um ecocardiograma, um eletrocardiograma através de uma avaliação clínica de fatores de risco, sendo paciente com esclerose sistêmica ou paciente com lúpus que se apresenta com dispneia. Lembrar do nosso paciente de esclerose sistêmica que tem um perfil mais vascular, então tem um Renault mais grave, úlceras, tem um anticentrômero, forma mais cutâneo limitada. O diagnóstico firmado é pelo cateterismo de câmeras direitas, né? Até o segmento, a reestratificação desse paciente acaba sendo também utilizado o cateterismo de câmara direita. Então, a importância de a gente ter, né, um pneumologista, um cardiologista e hemodinamicista junto para a gente fazer esse acompanhamento multidisciplinar. E o tratamento que a gente focou aqui, que seria a hipertensão arterial pulmonar, então hipertensão pulmonar do grupo 1, que seria com os vasodilatadores. Lembrando que sempre que esse tratamento é do grupo 1, então eventualmente paciente de outro grupo, caso venha fazer uso dessas medicações, pode ter um pior prognóstico, como o Murilo falou, né? E não esquecer de avaliar o coraçãozinho dos nossos pacientes com esclero, que não raro esse paciente ele pode apresentar multicomorbidades e uma miocardiosclerose, uma insuficiência cardíaca também vai piorar uma hipertensão pulmonar, mesmo num grupo já que tem outras possibilidades também de acometimento. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês. Eu que agradeço. Agradeço, Pedrinho. Já posso vir sempre. Pedro, eu agradeço o convite. Adorei discutir aqui com a Ana, com o Murilo também. Acho que todo mundo aprende bastante. Foi muito gostoso aqui o momento. Agradeço, de verdade. Também agradeço bastante a oportunidade de poder conversar com 3 brilhantes reumatologistas. Enfim, sempre à disposição, se quiserem depois discutir sobre doença intersticial. E qualquer dúvida nesse episódio, vocês podem mandar mensagem lá do Reumatise, que com certeza eu vou encaminhar para esses grandes especialistas. E como é que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais, na sua rede social, Ana? Como é que a gente faz? Tem doutora Ana Paula Lupino Assad, bem facinho. No Instagram? Eu sou um dinossauro, peço desculpa. Eu tenho um @Lucas Ele Martins tem Reumato, mas acho que só me segue eu e minha mãe. Acho que nunca postei. E você, Murilo, com 50 mil seguidores? Nossa, que isso, quem dera. Murilo com 2L, martins.pneumo, mas não tem tantos seguidores e tá bem inativo essa rede social. Somos dois. Mas... É mal do sobrenome. A ideia, exato, a ideia é tentar reativar ela em breve. Tá certo. E não deixe de seguir o Reumatise, @Reumatise no Instagram. Nós também estamos no nosso site, reumatise.com. Lá nós temos os nossos resumos e também é uma ferramenta que você pode procurar todos os assuntos relacionados às nossas postagens no Instagram, através da busca. E também acompanhar nossos podcasts através dos principais streams, então Spotify, Deezer, Apple e outros mais. Bom, valeu, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado. Boa noite.